Muito bom dia, ótima segunda-feira para você, esse momento maravilhoso, onde nós temos a oportunidade de poder buscar a presença de Deus. Logo de manhã, estamos aqui para juntos declarar uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana sensacional sobre as nossas vidas. Que Deus possa abençoar a sua casa, abençoar a sua família, os seus negócios. Tenha certeza chamou para viver uma vida de vitória. Você não foi chamado para viver uma vida de derrota. Não. Deus deseja que você viva uma vida de vitória. Gente, eu tenho uma palavra aqui que às vezes as pessoas interpretam de uma maneira totalmente errada, que é viver pela fé. As pessoas acham que viver pela fé é você passar só dificuldade, é você passar apenas escassez. Não, isso não é viver pela fé. Viver pela fé é você acreditar no sobrenatural. Viver pela fé é você esperar o impossível. Isso é viver pela fé. Viver pela fé não vai te isentar de passar por dificuldades, mas no meio às dificuldades você vai ter a clareza daquilo que Deus quer para você. Muitas pessoas se perdem por conta das dificuldades, problema financeiro, problema dentro da casa, do lar, problema conjugal, e acha que isso é o que Deus tem para elas. Não, isso é apenas o processo. Viver pela fé é você, em meio a essas adversidades, você acreditar. Deus vai fazer, Deus vai operar, Deus vai manifestar o poder dele. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa semana que está se iniciando, uma semana de vitória. Independente da forma como você se encontra hoje, entenda uma coisa: se você viver pela fé, você vai atingir, você vai alcançar o sobrenatural. Tem um texto lá nas Sagradas Escrituras, apenas um versículo que eu quero deixar aqui com vocês, que está lá no livro de Hebreus, Hebreus capítulo de número 10, o verso 38, que diz assim, olha: mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Olha só que palavra tremenda. O meu justo, ele vai viver pela fé. Mas se ele voltar atrás, se ele retroceder, eu não terei prazer nele. E é isso que nós precisamos aprender. Viver pela fé não é você querer ter o plano B. Ah, se isso não der certo, aí eu vou pegar e vou fazer dessa forma. Entenda uma coisa. Quando você tem a visão clara daquilo que Deus tem para a sua vida, Ele te dá as estratégias conforme você vai dando os passos. Não espere as coisas acontecer para depois você começar a fazer. Você precisa entender que com Deus, tudo que você precisa ter é uma palavra, é uma direção, é um destino. O processo você vai vivendo conforme você vai dando passos de fé. Não pense que viver pela fé é você esperar as coisas acontecer, você ter muito dinheiro, agora eu tenho as condições necessárias para poder investir, para poder fazer nesse projeto que Deus me mandou. Agora eu vou viver pela fé. Não, isso não é viver pela fé. Entenda uma coisa, a visão que Deus te dá sempre será maior do que os recursos que você tem. Sempre. E se você quer viver o sobrenatural, se você quer viver o impossível, você precisa aprender a viver pela fé. Viver pela fé não é você olhar a circunstância, mas você olhar o destino final. Viver pela fé é você ter a certeza que Deus fará, independente dos teus recursos, independente da situação que você está vivendo, você ter a certeza, não, Deus vai fazer. Quando você tem aquela visão clara, aquilo que Deus mostrou para você, tudo que você precisa fazer é dar passos de fé. E conforme você vai dando passos de fé, você vai vencendo, Deus vai te dando condições. A questão é que muitas pessoas dizem viver pela fé, mas quando se depara com a primeira dificuldade, a primeira coisa que vem na cabeça deles é: eu acho que esse negócio não é de Deus não. Eu acho que é melhor voltar para trás. Acho que é melhor desistir. E quantas pessoas desistiram? E quantas pessoas já desistiram daquilo que Deus tem para elas? Por quê? Em meio às adversidades, não conseguiu viver pela fé. Entenda uma coisa: toda vez quando você desiste,
e você volta atrás, Deus não tem prazer em você. Você pode dizer que você confia em Deus, mas toda vez quando você desiste por conta das dificuldades ou quando você olha para os teus recursos, você não está confiando em Deus. Você não está confiando em Deus. Entenda uma coisa, não sei como, mas eu sei que Ele fará. A questão é, o como é com Deus. Agora, as atitudes de iniciar tem que ser com a gente. Não adianta você dizer, um dia, quando, não. Viver pela fé é você ter a clareza. Se Deus te deu a clareza, te deu a visão, te deu o destino, dê os passos. Porque conforme você vai dando passos de fé, Deus vai te dando direção, Deus vai colocando caminho. Nem sempre as coisas vão acontecer da forma como você pensa. Você pode, e nós temos que fazer isso, né? A Bíblia fala que ao homem pertence o plano do coração, mas a Deus pertence a resposta da boca. Gente, nós temos que fazer planos, mas faça planos apresentando a Deus. Porque quando os seus planos falhar, o que vai permanecer é a palavra de Deus. E é nesse momento que você tem que confiar. Então, se caso alguma situação na sua vida não está dando certo da forma como você imaginava, não é que o destino está errado, é que talvez você quer fazer segundo aquilo que você pensa. E não é dessa forma. Você precisa buscar direcionamento a Deus. Quando as coisas não derem errado, não pense que você está no caminho errado. Mas pare e fale com Deus. Deus, o que o Senhor quer nessa situação? De que maneira o Senhor quer que eu possa agir nessa situação? E Deus ele vai te mostrando. Eu lembro uma passagem quando Davi ele quis buscar a arca, né? Que estava esquecido, o povo tinha esquecido a arca do Senhor. E Davi fez de tudo para trazer essa arca para Jerusalém. Só que quando ele foi buscar com as melhores intenções, aconteceu ali uma fatalidade. Porque a forma como que ele estava buscando essa arca não era a forma que era devida. E então ele deixou a arca ali na casa de Obed-edom durante 6 meses. Agora veja só, Deus não queria que eles levassem a arca para Jerusalém? Não, Deus queria. Mas a forma como que eles estavam fazendo era a forma errada. E isso acontece em nossa vida. Você quer fazer as coisas certas, mas muitas vezes da maneira errada. E quando acontece alguma situação, ao invés de você analisar a forma como que você está agindo, você quer muitas vezes julgar o destino. Esse negócio não é de Deus não. Eu acredito que esse negócio não vai dar certo não. Não é isso. Muitas vezes as coisas vão parecer que está difícil. Mas mesmo assim, em meio a essas adversidades, em meio a essas dificuldades, coloque a tua fé em Deus. Fala, Senhor, eu estou debaixo de uma palavra, eu estou debaixo de uma visão. O que o Senhor quer? De que maneira o Senhor quer que eu faça? Me ensina, Senhor, para que eu possa cumprir o propósito que o Senhor tem na minha vida. Mas não desiste, não retroceda, não volta atrás. Porque quem vive pela fé não faz dessa forma. Viver pela fé é você olhar para frente. Ainda que haja um paredão na sua frente, ainda que haja um mar na sua frente, você tem que olhar para frente. E quando você não tem nenhuma solução, quando você não tem nenhuma ideia do que fazer, fala, Senhor Espírito Santo, eu estou aqui. Eu sei que voltar não é o que o Senhor quer para a minha vida. O que o Senhor quer que eu faça? E Ele vai te dar direção. Eu quero orar com você, quero abençoar a sua segunda-feira, quero abençoar a sua semana. Creia, porque você vai viver coisas extraordinárias da parte de Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, todos que estão aqui, ó Deus, nos acompanhando nessa ministração, teu Espírito Santo seja sobre eles, ó Pai. Meu Deus, eu declaro uma semana de vitória, uma semana de bênção, que os teus filhos possam viver pela fé, Senhor. Que eles possam, meu Deus, entender que viver pela fé, eles alcançar aquilo que é sobrenatural, papai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu não sei qual é a limitação que tem tentado cercar o teu filho ou a tua filha,
mas eu sei que o Senhor tem a palavra certa, meu Deus, para esse momento. E eu peço a Ti, Senhor, age com poder, Senhor. Manifesta a Tua glória, que o Teu filho, que a Tua filha possa experimentar altos níveis de unção, meu Deus, e possam vivenciar milagres. Tu és o Deus que pode todas as coisas, não existe nada que é impossível para Ti, Jesus. Não existe nada, meu Deus, que possa impedir o Teu agir. Por isso eu te peço, Senhor, vem nessa segunda-feira, manifesta o Teu poder sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai. Meu Deus, aqueles que estão enfermos, doentes, ó Deus, sejam curados no poder do nome de Jesus. Aqueles, ó Deus, que precisam de uma resposta, aqueles que precisam, meu Deus, de uma solução financeira, que possam viver o milagre do Senhor sobre a vida deles. Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, este empresário que tem pensado em fechar as portas da empresa, que esta palavra, Senhor, possa ser uma injeção de ânimo para o teu filho continuar, porque o Senhor é fiel para cumprir a palavra que o Senhor disse. Não importa a situação do país, não importa a situação que a empresa dele esteja vivendo agora, o Senhor pode mudar essa história. Um contrato que o Senhor permitir pode mudar totalmente a história dessa empresa, meu Deus. Por isso eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, manifesta teu poder sobre a vida do teu servo, sobre a vida da tua serva. E dê uma semana de vitória no nome de Jesus. No nome de Jesus, que Deus te abençoe. Tenha uma ótima segunda-feira. Faça dessa segunda-feira uma segunda-feira sensacional. Não aceite nada menos daquilo que Deus tem para você. Você não foi chamado para viver uma vida de derrota. Erga a tua cabeça. Deus tem coisas grandes para realizar na sua vida. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima segunda-feira. E amanhã, se assim Deus permitir, nós estaremos aqui juntos para mais um momento com Deus. Um grande abraço.